1 Crônicas 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Eri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Boquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda, para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira, para Zacur, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quarta, para Isri, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta, para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta, para Boquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima, para Jezarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava, para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona, para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A décima, para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª, para Azareel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª, para Asabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª, para Subael, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 14ª, para Matitias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 15ª, para Jeremote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 16ª, para Ananias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 17ª, para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 18ª, para Anani, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 19ª, para Maloti, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 20ª, para Eliata, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 21ª, para Otir, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 22ª, para Gidalti, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 23ª, para Maziote, com seus filhos e parentes.
Eram ao todo 12. A 24ª, para Romantiezer, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. 1 Crônicas 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré. Da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro; Gediael, o segundo; Zebadias, o terceiro; Jatniel, o quarto; Elão, o quinto; Joanã, o sexto; e Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro; Jeozabade, o segundo; Joá, o terceiro; Sacar, o quarto; Natanael, o quinto; Amiel, o sexto; Issacar, o sétimo; e Peuletai, o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita; Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho; Ilquias, o segundo; Tebalias, o terceiro; e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito, para seus filhos. A sorte da porta oeste da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeeli e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar,
Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontrarão-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés.